Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a Venezuela acabou sendo o principal assunto da semana após a intervenção dos Estados Unidos que prendeu Nicolás Maduro. Ao longo da semana tivemos várias declarações e desdobramentos em relação à questão do país sul-americano. E a situação da Venezuela ainda segue um pouco incerta. Delcy Rodrigues, que era vice de Nicolás Maduro, assumiu interinamente o poder no país. Donald Trump deu algumas declarações ao longo da semana, dizendo que a Venezuela vai entregar aos Estados Unidos algo em torno de 30 a 50 milhões de barris de petróleo que serão negociados aí a preço de mercado e o dinheiro será controlado pelos Estados Unidos para poder ser utilizado aí em prol da Venezuela. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, falou em um plano de 3 fases para a Venezuela, que consiste primeiro em uma quarentena, depois na estabilização do país, a libertação de presos políticos e, por fim, a retirada do chavismo do poder. Essa semana, o governo venezuelano libertou 7 presos políticos. Um ativista aí de cidadania espanhola e também um ex-candidato à presidência da Venezuela foram libertados. Trump chamou isso de um gesto de paz e disse que, inclusive, cancelou uma segunda onda de ataques em relação à Venezuela. Mas a situação do país sul-americano ainda é muito incerta e como as coisas vão ficar daqui para frente ainda vão ditar muitas questões, principalmente em relação ao preço do petróleo. Os Estados Unidos apreendeu um outro petroleiro saindo da Venezuela ao longo dessa semana. Outra coisa que também mexe com a questão da cotação do petróleo no mercado internacional é a situação do Irã. O Irã vive aí uma série de protestos contra o governo do Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei chegou até aí a dar uma resposta depois que Trump disse que poderia realizar algum tipo de ataque contra o Irã caso o regime do Irã respondesse de forma violenta aos protestos. Khamenei disse que Trump deveria cuidar aí do seu próprio país, mas a situação no Irã é muito instável. O regime do Ayatollah vem enfrentando aí diversos protestos desde o final do ano passado. Manifestantes aí tomaram várias cidades, têm depredado e queimado prédios públicos e têm pedido aí o fim do governo do Ayatollah Ali Khamenei. Ainda é muito incerta essa questão e isso acabou trazendo aí uma pressão sobre o preço do petróleo. O barril Brent, referência a Petrobras, teve uma alta de 4,26% essa semana, encerra cotado aos $63,34. Aqui no Brasil, o investidor segue preocupado com a questão da liquidação do Banco Master e uma possível intervenção do Tribunal de Contas da União em relação à liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central. O Banco Central acabou obtendo 2 vitórias ao longo dessa semana. A primeira delas foi no próprio Tribunal de Contas, onde o ministro Jonathan de Jesus cancelou a inspeção que ele havia determinado e remeteu esse caso ao plenário do TCU. O presidente do TCU, o ministro Vital do Rego, deu uma declaração ao longo dessa semana que não cabe ao Tribunal de Contas fazer um eventual cancelamento da liquidação extrajudicial, que isso caberia apenas ao STF. Outra vitória que fortaleceu o papel institucional do nosso Banco Central foi na Justiça dos Estados Unidos, que validou a liquidação do Banco Master. Na prática, isso impede a venda de ativos no exterior. E essa era uma das principais frentes aí de Daniel Vocaro e de outros credores internacionais do Banco Master e representa aí um fortalecimento do papel institucional do nosso Banco Central. Pelo lado dos dados econômicos, nós tivemos a divulgação do payroll de novembro dos Estados Unidos, que é o número de vagas criadas no setor urbano por lá, e registrou a criação de 50 mil novas vagas de trabalho, abaixo das 60 mil vagas de emprego esperadas pelo mercado. Por um lado, isso mostra um mercado de trabalho nos Estados Unidos mais desaquecido e uma economia que vem fraquejando. Por outro lado, isso pode ser positivo, porque pode levar o Banco Central de lá a fazer aí uma maior redução da taxa de juros por lá. Na China, nós tivemos a divulgação da inflação ao consumidor, que registrou alta de 0,8%.
alta principalmente em relação ao preço dos alimentos, vegetais e carne bovina. Mas essa alta da inflação na China no mês de dezembro veio dentro do esperado. Já na União Europeia, nós tivemos a divulgação da taxa de desemprego de novembro, que ficou em 6,3%, abaixo daquilo que era esperado pelo mercado. Aqui no Brasil, nós tivemos uma boa notícia com a nossa inflação. O IPCA de dezembro registrou alta de 0,33%. E no acumulado dos últimos 12 meses, fechou o ano em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Essa alta veio aí abaixo do esperado pelo mercado, que esperava uma alta de 0,40% no mês de dezembro. As maiores altas vieram do grupo de transportes, principalmente aí o aumento no preço de transportes por aplicativo e nas passagens aéreas. Já o preço dos alimentos, que tem maior peso aí no nosso IPCA, registrou uma alta de 0,27% no mês de dezembro. Já o INPC fechou o ano em alta de 3,90%. O INPC é o índice utilizado para o reajuste das aposentadorias de quem ganha acima de um salário mínimo. O nosso Ibovespa fechou no positivo essa semana, alta de 1,76%. Enquanto isso, o dólar caiu 0,93% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,37. Em Nova York, as bolsas também fecharam em alta. O S&P 500 encerra em alta de 1,07%, a Nasdaq em alta de 1,08% e o Dow Jones em alta de 2,12%. Na Europa, o Stoxx 600 fechou em alta de 1,94%. A nossa renda fixa variou pouco ao longo dessa semana. O IMA geral encerra em alta de 0,07%, enquanto isso os pré-fixados medidos pelo IRFM encerram em alta de 0,08%. Já os juros futuros tiveram leve alta, com o DI para janeiro de 2026 encerrando a semana em alta de 0,06 pontos percentuais, cotado a 13,76%. O minério de ferro também variou pouco essa semana no mercado internacional, alta de 0,80%, com a tonelada cotado aos $108,03. Outra boa notícia para o Brasil e para o Mercosul foi que a União Europeia assinou aí o acordo de cooperação de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que pretende criar aí o maior bloco de comércio do mundo. Esse acordo, que vinha sendo costurado aí ao longo de mais de 25 anos, envolve aí metas ousadas da remoção de pelo menos 91% das tarifas dentro do prazo de 10 anos. O maior receio dentro da União Europeia vinha do setor agrícola, principalmente a França, que vinha aí mostrando bastante resistência em relação a este acordo. Depois que foram criadas aí uma série de mecanismos de trava, caso a exportação de produtos agrícolas atinja um determinado percentual, o acordo acabou sendo assinado com um papel muito importante da Itália, que foi preponderante para que o acordo fosse finalizado. Nós tivemos ainda o anúncio do governo federal de uma linha de crédito de 10 bilhões de reais para a renovação das frotas de caminhões do país. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e essa linha de crédito aí vai ter juros reduzidos. Esses juros foram definidos aí pelo Conselho Monetário Nacional. E essa linha de crédito vai estar aberta aí a empresas de transporte de carga, cooperativas e caminhoneiros autônomos. Deste valor, 6 bilhões de reais vão vir diretamente do Tesouro Nacional e os outros 4 bilhões vão vir aí do BNDES. Além disso, cerca de 1 bilhão de reais dessa linha de crédito vai estar destinada exclusivamente aos caminhoneiros autônomos. Segundo Geraldo Alckmin, a expectativa é de que haja aí uma renovação da frota para garantir aí mais segurança nas rodovias, além da redução das emissões de gases do efeito estufa, além de estímulo à indústria e ao comércio nacional. O programa estabelece aí diretrizes como critérios de sustentabilidade e também a utilização de tecnologia nacional nos caminhões que serão alvos aí dessa linha de financiamento. Além disso, caminhoneiros que entregarem os caminhões antigos para desmanche
terão outras vantagens dentro do programa. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da inflação de consumo nos Estados Unidos, que é que o FED usa para balizar a sua taxa de juros. Temos também a divulgação da inflação da Argentina. Saem os resultados do PIB do Reino Unido e da China. E aqui no Brasil sai o IBC-BR, considerado aí uma prévia do nosso PIB. Mas o mundo continua atento à situação da Venezuela e seus desdobramentos e também os desdobramentos dos protestos no Irã. Muito obrigado e até a próxima semana.